Olá, espero que todos estejam bem. Hoje estamos reunidos aqui para falarmos a respeito dos cromossomos metafásicos e do ciclo mitótico. Um cromossomo, ele nada mais é do que um aglomerado formado pela combinação de fitas de DNA, proveniente de produto de replicação. Então nós temos aqui um cromossomo em formato de X com duas fitas de DNA que se compactaram para formar as cromátides irmãs, unidas ao centrômero. Todavia, nós não temos exclusivamente DNA formando o cromossomo. Junto ao DNA, existem algumas proteínas de ordem histônica e não histônica, como a gente vai discutir um pouco mais à frente. O primeiro nível de compactação para formar o cromossomo de uma fita de DNA é a partir do momento em que esse DNA começa a se organizar com proteínas. Essas proteínas são denominadas de histônicas. As proteínas histônicas encontradas nos seres vivos as principais são de 5 tipos: H1, H2A, H2B, H23 e H4. Curiosamente, esse octâmero ele é formado apenas por estas 4 histonas, Então, são 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4. Quando o DNA encontra esse octâmero proteico e dá aproximadamente 1,75 voltas, o que corresponde a quase 146 pares de base, algumas literaturas dizem que é um pouquinho mais, relatam um pouquinho mais. Todavia, quando essa sequência de 1,75 volta, ela é grampeada pela histona do tipo H1, ela vai, por sua vez, formar o primeiro nível de compactação do DNA para formar o cromossomo, o primeiro nível de compactação, ou também chamado primeiro nível de condensação cromossômica. Nós temos aqui a formação dessas estruturas que recebem o nome de nucleossomo. Só para ilustrar mais uma vez, a gente tem essa organização por meio de octâmeros. Esses octâmeros medem aproximadamente 10 nanômetros, e são selados pela histona H1. Todavia, existe um espaço entre um nucleossomo e outro que corresponde a aproximadamente 56 pares de bases, que é o que a gente pode observar aqui. E, além de selar esse octâmero proteico ao segmento de DNA, a proteína histona H1, ela também desempenha um papel importante no que se diz respeito de aproximar os nucleossomos vizinhos, formando cada vez mais. Então, ela, além dela fixar essa estrutura, ela vai começar o processo de união entre os nucleossomos vizinhos, dando essa conformação que atingirá uma dimensão bem maior do que o próprio octâmero. Então, nós temos aqui, primeiro nível, nós temos no nível do DNA. O DNA tem apenas um diâmetro de 2 nanômetros de tamanho. Quando ele, por sua vez, vai se unir ao octâmero, formando os nucleossomos, esses nucleossomos já têm 10 nanômetros, e cada vez mais, quando os nucleossomos vão se unindo, formando uma estrutura aqui que é denominada de solenoide, que ele tem um diâmetro de 30 nanômetros, e esses solenoides eles vão formando alças que, junto com o esqueleto proteico, quando eles atingem a casa de 300 nanômetros, eles formarão aquilo que nós denominamos de cromonema. E vários cromonemas, quando eles começam a se empacotar, eles dão origem a uma cromátide que tem aproximadamente 700 nanômetros. Ou seja, esse mais esse, 700 mais 700, um cromossomo ele tem um diâmetro de aproximadamente 1.400 nanômetros. Só mencionando mais uma vez aqui, olha, o valor que eu acabei de citar, nós temos diferentes níveis de compactação. Temos aqui, olha, 2 nanômetros, nessa posição daqui o nucleossomo aproximadamente 10, o solenoide aproximadamente 30, aí temos o cromonema aproximadamente aqui, olha, chegando a 300, para se espiralizar, para formar cada braço, ao qual terá 700 nanômetros de diâmetro. O nome cromossomo, que já que o nosso encontro de hoje ele fala sobre a organização do cromossomo, ele foi só denominado no final do século XIX,
mesmo havendo o Nageli, havendo descoberto que algumas estruturas estavam presentes nos núcleos em divisão, né, em 1842, e o Fleming, ele percebeu isso por meio de uma estrutura, né, de um núcleo corado que ele denominou de cromatina, que hoje a gente sabe que é a associação de DNA com proteína. Isso aconteceu, foi feito pelo Fleming em 1879, né, e o Fleming utilizou corantes básicos. Somente alguns anos após, em 1888, foi que o Valdeir denominou aqueles corpos corados como cromossomos, né? Então aqui a gente tem croma, vem de cor, então seriam esses soma e de corpo, então seriam esses corpos corados. Só reforçando mais uma vez, nós temos aqui, né, que o cromossomo nada mais é do que um agregado entre as moléculas fitas duplas de DNA com proteínas, e a essas agregações, a esses agregados, nós denominamos de cromatina. E que, como percebemos, quando a cromatina ela se condensa, que é a união de DNA mais proteínas, eles vão formar aquilo que nós conhecemos como cromossomo, e que nesse caso está duplicado, pois passou pela fase S da intérfase. Só para vocês terem ideia, o milho tem em suas células somáticas, que são as células do corpo, e não nas gaméticas, né, eles têm 20 cromossomos. Se nós colocássemos os 20 cromossomos alinhados e medíssemos, eles medem apenas 80 micrômetros de tamanho. 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Então, imaginem, mede apenas 80 micrômetros. É algo muito pequeno. Todavia, só para vocês terem ideia da importância do empacotamento, da condensação cromossômica, né? A gente tem, se a gente pegasse as fitas de DNA que compõem esses 20 cromossomos e colocássemos para fazer a medição só o DNA livre, eles mediriam aproximadamente mais de 4,5 metros, né? Esse processo de condensação promove uma redução no tamanho dos cromossomos em intérfase para os cromossomos em metáfase de aproximadamente 57 mil vezes. Isso é absurdamente interessante. Mas é preciso lembrarmos também de uma outra estrutura que, após a compactação, ela está bem evidente nos cromossomos metafásicos, que é o centrômero. O centrômero é o local onde estão situadas aqui, a destacada em verde, aquilo que nós denominamos de placas cinetocóricas, que é através dela, e não diretamente no centrômero, que se ligam às fibras do fuso que que surgirão durante o processo de divisão celular. E essas fibras, elas promoverão as movimentações cinéticas das cromátides e dos cromossomos ao longo do processo de divisão, né? O centrômero, além de dividir os braços cromossômicos, eles também têm como um papel importante unir as cromátides irmãs. Como eu havia mencionado, nós temos cromossomos que apresentam apenas um centrômero, neste caso aqui são denominados de monocêntrico, né? Mono de um, e existem outros cromossomos que têm distribuição irregular de placas cinetocóricas ao longo de todo o cromossomo, então eles não formam aquela estrutura em formato de X, que é comum ao cromossomo monocêntrico, ou eles também são denominados, então a gente tem aqui centrômeros únicos, dispersos, e tem aqueles que são denominados de holocêntricos, onde temos uma única placa cinetocórica ladeando todo o cromossomo. Então as fibras do fuso nos monocêntricos só se ligam aqui, num ponto, né? Nos dispersos em vários pontos. E nos holocêntricos a gente tem em todo o cromossomo, né? Uniões de fibras do fuso. E, curiosamente, né, nós podemos observar que nem todos os cromossomos eles têm um único centrômero. Há exemplo dos cromossomos de uma célula, né, da linhagem L de camundongos, que foi observado e foi fotografado a presença de vários centrômeros. Todavia, para a célula, só é interessante que apenas um destes centrômeros tem um papel funcional, tem a placa cinetocórica capaz de receber as fibras do fuso. Se, por acaso, tiver vários centrômeros funcionais, isso pode vir a promover a formação de quebras futuras no cromossomo, que nem sempre é interessante.
Esse slide, a gente já até comentou anteriormente, né, que os cromossomos que nós denominamos eles de acordo com a morfologia, e essa morfologia, ela é utilizada, né, simplesmente para estabelecer uma relação entre braços dos cromossomos. Quando essa relação aqui, só lembrando, né, braço curto recebe o nome de P, de petit, né, é uma palavra francesa, e o braço longo de Q. Norte-americano, né, alguns norte-americanos, citogeneticistas norte-americanos, eles resolveram, né, também usar a nomenclatura onde o braço P é chamado de S, que é de small, de pequeno, e o braço Q é chamado de L, de larger, né? Então, assim, é só uma questão nomenclatural. O mais importante é que, para definir o tipo de cromossomo, a morfologia do cromossomo, a gente usa uma regrazinha onde a gente divide o valor do braço longo dividido pelo valor do braço curto. Por exemplo, se eu tenho um braço longo medindo 2, quando eu divido e o braço curto também, quando eu divido 2 por 2, eu tenho 1. Se esse valor que eu encontrei, que é denominado de R, ele for igual a 1 ou até 1,49, o cromossomo é chamado de metacêntrico. Se essa divisão for entre 1,5 e 2,99, ele é chamado de submetacêntrico. Se for qualquer número acima de 3, ele é chamado de acrocêntrico. E se o cromossomo não tiver braço curto, então vamos lá, 2 dividido por 0. Qualquer número dividido por 0 é 0. Então, se essa relação for 0, é indicativo de que o cromossomo ele é denominado de telocêntrico. Outras regiões que a gente havia comentado também presentes no cromossomo estão aqui, né, que são as constricções secundárias, onde nelas estão contidas, né, aqui o par de homólogo, né, bem evidente, elas estão contidas as sequências de DNA que darão origem aos RNAs ribossômicos desse organismo. Mas por que a divisão acontece? Bom, a gente tem motivos, né? A mitose ela é um processo de divisão conservativa, onde a partir de uma célula-mãe são formadas duas células filhas geneticamente idênticas. Por esse motivo, né, para a formação de novas células, né, neste caso da mitose, novas células filhas, né, se faz necessário que haja a divisão. Né? E um núcleo interfásico que a gente vai observar que os cromossomos não estão individualizados, formando aqueles cromossomos em formato de X. Né? Para isso, eles precisam se organizar, se preparar para a divisão. Né? E como eu havia falado, né, a mitose é um processo de divisão celular conservativa, onde a partir de uma célula inicial, que é uma célula-mãe, originam-se duas células filhas com composição genética idêntica, mesmo número e mesmo tipos de cromossomos, sem alterar nenhuma característica do indivíduo. Isso principalmente acontece quando está havendo crescimento celular ou até mesmo regeneração decorrente de uma eventual morte celular. Então, nós temos aqui, basicamente, o que a gente sabe é que na mitose você tem um processo ao qual, inicialmente, cada célula, cada núcleo, ele tinha, vamos aqui simbolizar, 2 cromossomos, que durante a intérfase, na fase S, como a gente já viu, essas fitas de DNA, elas são replicadas de maneira semiconservativa e dão origem a cromossomos com cada um unido pelo centrômero com 2 cromátides irmãs, com 2 moléculas de DNA, né? E que durante o processo de condensação, cada uma formará um cromossomo, né, para atingir no máximo da condensação em metáfase. A partir de então, essas células vão se separar e vão concluir a divisão, dando origem a 2 células geneticamente idênticas e com o mesmo número de cromossomos encontrados durante o processo inicial. Óbvio que a gente já viu que essa intérfase, na intérfase que acontece, né, o processo de replicação, então eu tenho aqui, olha, inicialmente na fase G1, nós temos aqui representado um cromossomo composto apenas por uma única cromátide, aí nós temos aqui as origens de replicação que vão surgindo, formando aqui os réplicons, e que esses réplicons vão se multiplicando até que eles completem todo o processo de duplicação, né, da sequência cromossômica, né, da sequência de DNA, dando origem, por sua vez, após compactação, naqueles diferentes níveis, né, eles vão atingir o formato de um cromossomo. Curiosamente, é nessa fase de divisão. E por que acontece essa compactação? Simples. Quando os filamentos de DNA, que têm um diâmetro de 2 nanômetros, eles são extremamente frágeis. Para uma divisão, o que é interessante que eles se compactem
para evitar qualquer tipo de emaranhamento e, durante a separação, possíveis quebras. Então, quando a gente tem esse processo de condensação, ele vai ser o processo ideal para que aconteça a divisão correta, dando origem, a posteriori, à formação de duas células com a mesma composição original. Então, onde é que geralmente acontece mitose? Especialmente em tecidos em crescimento, que aqui nós temos como exemplo os meristemas apicais e os meristemas radiculares encontrados em vegetais, como também em animais. Nós temos diferentes tecidos que, por exemplo, os tecidos da pele, que à medida que a pele, com o passar do tempo, a pele vai renovando as suas células e descartando as células velhas mortas. Isso acontece por meio de mitose. Para darmos continuidade, a gente ainda precisa mencionar, falar sobre três outros conceitos, né? Aprendermos a diferenciar uma célula somática, uma célula gamética e um número básico. Bom, célula somática são todas as células do corpo do indivíduo. Então, nós temos aqui células da pele, são células somáticas. Células neurais, são células somáticas. Células cardíacas, são células somáticas. Né? Células ósseas, são células somáticas. Espermatozoide e óvulo. Isso daí são células gaméticas. Célula somática é representada por 2N. Células gaméticas são representadas por N. Mas e o que é o número básico? O número básico, ele é considerado como sendo o provável número encontrado nos gametas de espécies ancestrais. E isso pode ser descoberto quando se analisa grandes grupos taxonômicos, a exemplo de famílias. Quando você tem vários grupos, né, vários táxons, então aqui a gente tem vários gêneros partilhando do mesmo número gamético, provavelmente lá em seu ancestral ele houve, né, todo mundo derivou, né, no processo evolutivo, então todo mundo diversificou, formando as diferentes espécies, mas mantiveram o mesmo número básico, seria aquele cromossomo gamético, número de cromossomos encontrado no gameta de uma espécie ancestral. Né? A exemplo aqui o milho, né, que é o ziamês, ele tem em suas células somáticas 2 cópias do número básico, totalizando 20 cromossomos. O que isso quer dizer? Qual é o valor do número básico de X? Esqueçam esse daqui da célula somática. É só você olhar. Se 2x é igual a 20, x é igual a 20 dividido por 2. X é igual a 10. Ou seja, o número gamético é igual a 10. O número gamético ancestral, né, é igual a 10. E quando a gente fala de número cromossômico, é preciso entendermos o seguinte: nem sempre o indivíduo que tem mais cromossomos quer dizer que ele é mais evoluído. Vamos ver aqui essa tabela. Deixa eu chamar a atenção especialmente aqui, olha. Temos vários vegetais, como o urucum, que tem 14, maracujá, 18. Nós temos aqui, né, se a gente que tem 46 cromossomos, se nós somos considerados mais evoluídos, não necessariamente é pelo número de cromossomos, porque se assim fosse, nós éramos menos evoluídos do que uma batata que tem 90 cromossomos. E isso não é verdade. Semelhantemente, né, se nós, agora comparando com animais, aí vocês vão dizer, mas isso é entre vegetais. Não, mas vamos comparar com animais. Se isso fosse verdade, observem aqui, uma galinha tem 78 cromossomos, nós seríamos menos evoluídos que uma galinha. Então, o número cromossômico ele não define evolução dos indivíduos, tá? Semelhantemente, olha, nós podemos observar que esse verme daqui, chamado Paraskeris ecorum, é o indivíduo que, na natureza, tem um menor número cromossômico. Ele tem apenas 2 cromossomos. Aí você vai dizer, então é muito simples, até mesmo a mitose é muito simples desse indivíduo, já que só tem 2 cromossomos. Vai um para lá e vai outro para cá, né? Ou isso se fosse em anáfase da meiose, né? Nós teríamos a separação dos cromossomos homólogos. Né? Mas se for em mitose, nós temos a separação das cromátides irmãs. Então, vai 2 cromátides para um lado, 2 cromátides para o outro. Isso é muito simples. Aí, quando você entende que tem indivíduos que têm mais cromossomos, a gente vai aumentando a complexidade. Exemplo, a espécie humana tem 46 cromossomos, então vai 23 para um lado, 23 para o outro, isso no caso de meiose, ou também a gente tem a divisão mitótica, que aí
a gente tem uma condição um pouquinho especial, né, que é onde a gente tem a separação 46 cromátidos para um lado e 46 para o outro. Mas se para esse indivíduo é bem fácil, já que ele só tem 2 cromossomos, na natureza, qual seria o indivíduo que teria um maior número de cromossomos? E vamos imaginar como seria a sua mitose e a sua meiose também. A gente pode até expandir para isso, né? Então, nós temos aqui a Ophioglossum reticulatum, né, que é uma pteridófita. Essa pteridófita foi calculada, ela possui 1.260 cromossomos. Imagina como é todo o processo de replicação desses 1.260, bem como de divisão, né? Então, na natureza, a gente precisa entender que existem coisas fabulosas e fenomenais. E agora vamos falar propriamente dos eventos que acontecem dentro da mitose, né? Então, nós temos aqui a mitose, ela é caracterizada uma célula, geralmente, se ela estiver em G0, que é aquela célula que está apenas exercendo suas funções fisiológicas, ela não está em divisão. Quando ela entra em divisão, ela vai para G1, certo? Então, assim, G1, S e G2 são as fases que caracterizam a intéfase, né? Aí, depois disso, vamos para a prófase, vamos para metáfase, anáfase e telófase, até que o produto dessa divisão gere, né, 2 células idênticas à célula original. E esse gráfico a gente já entendeu, né, que o motivo de um cromossomo, quando a gente observa em metáfase ter 2 cromátides, é pelo fato de que durante a fase S, que é a fase de síntese de DNA, ocorreu, né, a duplicação, né, por meio do evento da replicação do DNA. E esse gráfico ele já foi explorado em uma aula anterior, esses 2 gráficos, então não vou me deter a ele. Curiosamente, quando a gente fala de divisão celular, a gente imagina que a divisão demora muito. Todavia, a maior parte do ciclo de divisão celular se dão nas fases G1, na fase S e na fase G2. Nós temos aqui um período de tempo que corresponde a pouco mais de 10% de todo o ciclo de divisão, onde vão acontecer a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Bom, a gente viu que essas etapas, temos G1, S e G2, elas têm propriedades específicas. E quais são elas? Na fase G1, ela se destaca principalmente porque nesta fase estão acontecendo as produções das enzimas que serão necessárias à fase S, que é a fase de replicação. Então, todas aquelas enzimas que a gente já falou, né, elas são produzidas na fase G1. S é a fase dita como a fase de síntese do DNA, onde a replicação ela promoverá, de maneira semi-conservativa, uma duplicação daquela fita e todas as informações genéticas nelas contidas, né? E o cromossomo que antes só tinha uma cromátide, aqui na fase S, quando finalizada, o cromossomo terá 2 cromátides. Já a fase G2, que esse G, como eu havia mencionado, se refere à fase de gap, que é intervalo, é o segundo intervalo, a produção, a formação a formação de proteínas que serão necessárias, as fases subsequentes, que são as fases de divisão, né? E essa fase também é caracterizada pelo armazenamento de energia para a divisão e o início da formação, né, das fibras do fuso. Então, basicamente, nós temos aqui, né, durante a intéfase, na fase S, cada cromossomo aqui representado por uma fita simples, que por meio dos processos de replicação, nós temos cada cromossomo no fim, aqui não está representado, mas teríamos cada cromossomo desse daqui formado por 2 fitas duplas de DNA. Né? Nós temos aqui a fase seguinte, a fase de G2, que é a prófase, né? Prófase P de primeira, é a primeira fase, propriamente onde existem as ações cinéticas envolvendo a condensação cromossômica. Então, na prófase, os cromossomos eles já estão replicados e cada um deles contém, como eu havia comentado para vocês, 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero. E o processo de condensação ele vai acontecer, né? E bem como o início da formação das fibras do fuso. E existem também 2 outros eventos que são marcantes na fase de prófase, que são eles, primeiro, início do desaparecimento. Então, o início da prófase, ele começa o desaparecimento da membrana nuclear para indivíduos eucariontes,
e também o desaparecimento do nucleolo, que o nucleolo é a estrutura responsável pela formação é a maquinaria responsável pela formação das proteínas ribossomais, certo? Então, nós temos aqui, fora do núcleo, a formação das fibras de fuso entre os dois centrossomos, ou também chamados de centríolos, né, que se replicaram e também se separaram. Para simplificar, apenas 3 cromossomos, eles são ilustrados aqui nesta figura. Tá? A prometáfase, que é a fase que antecede a metáfase. Então, você já tem aqui o envoltório nuclear, ele foi totalmente fragmentado, as fibras do fuso acromático, eles já se direcionam e já começam a se prender nas regiões das placas cinetocóricas, né, como a gente pode observar, e na prometáfase, os cromossomos já bem mais condensados do que a prófase, eles começam a se direcionar para a parte mediana da célula. Metáfase. A metáfase ela é caracterizada quando todos os cromossomos já têm as fibras de fuso ligadas aos seus centrômeros e eles estão posicionados na região denominada de mediana ou placa equatorial, né? Então, esses cromossomos eles já estão na região mediana da célula, né? Conforme a gente pode observar aqui em verde, né? Em todas essas figuras são marcações para as fibras de fuso e em vermelho são as marcações para os cromossomos. Aí vocês vão me perguntar, e o que é isso em amarelo, professor? Nada mais é do que a sobreposição das cores vermelho com verde, ele denota essa conotação, né, essa coloração amarela. E, curiosamente, né, as fibras do fuso, elas não só crescem no sentido, elas não só se prendem aos centrômeros. À medida que elas vão sendo formadas, elas também vão se prender aos lados opostos da membrana citoplasmática, né? Para que possa se fixar e promover o arraste, né? A quebra dos centrômeros, a divisão dos centrômeros e o arraste das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Então, a gente tem esse formato, que é um formato que a gente chama de buquê, né? Ao qual podemos observar aqui, por meio aqui as fibras de fuso, algumas aderidas aqui à superfície interna da membrana citoplasmática, a gente não consegue visualizar, mas a gente tem aqui, né, essas fibras aderidas, promovendo aqui, por meio da contração dessas fibras, promovendo o arrasto das cromátides irmãs para os polos opostos. E, curiosamente, nós temos aqui a telófase. Na telófase existem vários eventos que acontecem. Então, eu costumo dizer que a telófase é um processo que todos os eventos que acontecem são inversos ao que acontece na prófase. Então, na prófase, os cromossomos começaram a condensar. Na telófase, os cromossomos começaram a descondensar, né? Então, o produto final é um produto descondensado. A membrana nuclear, ela na prófase, começou a desaparecer. Na telófase, ela começa a reaparecer. Semelhantemente ao nucleolo que havia sumido, na telófase ele reaparece. E, né, também temos a formação de outras estruturas ao qual permitirão a separação do citoplasma, né? Temos anéis de miosina que são formados especialmente em células animais, onde a evaginação ela acontece no sentido centrípeto, que é para o centro da célula. Nós vamos ter evaginação até que o citoplasma se separe e assim conclua a formação de duas células filhas idênticas à célula original. Então, aqui temos uma representação do que acontece nas células animais, né? Já em células vegetais, a divisão do citoplasma acontece de maneira centrífuga, do centro para fora da célula, por meio da formação de bolsas, né, de bolsões de membrana, né, como se várias estruturas elas vão se formando do centro para a extremidade, e quando acontece a separação da membrana citoplasmática por completo, né, são organelas, são estruturas de membrana que vão se formando e vão se fusionando, e quando chega na extremidade, que totalmente é feita a separação do citoplasma, começa a se formar no meio dessas duas células as paredes celulares, né? Então, aqui só para resumir, temos aqui o estágio de prófase inicial, a prófase mais avançada, temos aqui metáfases, né, aqui vista
em diferentes ângulos, anáfase inicial, quando começou a separação das cromátides irmãs, anáfase final e a telófase já iniciando aqui o processo de citocinese, uma maneira aqui bem sutil, bem claro, e aqui de maneira mais evidente a separação formando duas células idênticas à célula original. E o nosso encontro de hoje, ele se encerra por aqui, tá? Fiquem com Deus e nos falamos em breve no nosso próximo encontro.